E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a essa aula. Agora eu vou começar a postar aulas longas no YouTube. Vai funcionar como se fosse uma live, como se fosse ao vivo, só que está gravado. Enfim, hoje a gente vai falar sobre o processo, o fim da escravidão no Brasil e de uma maneira que seja menos complicada do que vocês vão ver em outros lugares. Por quê? Por causa de mim? Não. Mas por causa em quem eu vou me basear. Eu estou me baseando no Joaquim Nabuco, que foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, um dos abolicionistas, amigo pessoal do Machado de Assis, político, escritor. O Gilberto Freire, por exemplo, que escreveu um dos livros mais renomados sobre escravidão no Brasil, sobre o período colonial, que é o Casa Grande Senzala, cita mais de 60 vezes o Joaquim Nabuco, ou seja, é um dos autores assim fundamentais para a nossa história e ele cria uma explicação muito didática. Essa explicação ela não abarca todo o processo, mas ela fornece muitos elementos. Vocês vão sair dessa aula entendendo muito bem o que foi o processo da abolição, graças a essa análise maravilhosa do Joaquim Nabuco. Então, bora lá, vou projetar aqui meu slide e bora que bora. Antes da gente entrar no processo do fim da escravidão de fato, a gente precisa entender a proporção que a escravidão teve no Brasil e principalmente a proporção que ela tinha no século em que ela acabou, que foi o século XIX. Para vocês terem uma noção, de todo o período da escravidão no Atlântico, no Oceano Atlântico, 12.521.337 escravos foram trazidos pelo Brasil. Esses dados vêm de um site chamado Slave Voyage, que foi feito por uma universidade americana, que pega os dados de maneira muito bem fundamentada, uma pesquisa gigante, e chegou a esse número. Dessa quantidade que é absurdamente grande, 2.500.000, a gente tem uma grande porcentagem disso, 46,7%, vindo apenas para o Brasil. Então, no total, se a gente pegar do ano que o tráfico começou até quando ele terminou, então ali de 1500, mais intensamente a partir de 1640 até 1850, que é quando vai ter o fim do tráfico de escravo, foram 5.848.266 escravos que vieram para o Brasil. Então o Brasil foi disparado o que mais recebeu, competindo apenas com a América Central e com os Estados Unidos. Foram os três lugares onde teve mais tráfico de escravos. E para vocês terem uma noção do quanto a escravidão era relevante no século XIX, e o que é contraditório, porque é o século quando a escravidão vai acabar, é o século que a gente vai estudar nessa aula, mas é o século onde você tem mais escravos proporcionalmente pelo tempo entrando no Brasil. Só nessa primeira metade de 1801 a 1850, são 2.460.570 escravos que entram. Então, é um momento onde a escravidão ela está de vento e polpa. O tráfico de escravos nunca foi tão lucrativo para os traficantes. É desse cenário, é dessa situação que a gente está falando. E o Joaquim Nabuco, ele faz uma análise, ele olha esse processo, ele vê como que começou esse movimento contrário à escravidão e divide praticamente ele em 3 etapas. Então, ele pega todo o processo responsável por acabar com a escravidão no Brasil e divide ele em 3 etapas. É essas 3 etapas que a gente vai ver e vai analisar nessa aula. Então, deixa eu voltar um pouquinho o slide, né? Só para vocês terem uma noção do que eu falei, observem que aqui está marcado as 3 regiões que mais receberam escravos, que é justamente o Brasil, a América Central e os Estados Unidos, com o Brasil e a América Central sendo assim os dois principais, com certeza, deixando os Estados Unidos nesse sentido no chinelo. E a primeira coisa, pessoal, entendam, a escravidão ela foi um processo lento, gradual, extremamente inseguro, porque não era previsível para as pessoas que viviam naquela época quando ela iria acabar, como ela iria acabar, a partir do momento que ela acabou, quais as consequências que ela ia acarretar para as pessoas. Isso não era algo previsível. As pessoas lutavam, as pessoas agiam no campo da política e em outros campos, de maneira sem saber o resultado das suas ações. E o abolicionismo, ele não foi só uma tendência, algo que foi surgindo no Brasil como movimento político, mas primeiro ele foi um movimento intelectual. Um movimento intelectual que se originou principalmente dos iluministas. Se vocês lembrarem ou da aula de filosofia, da aula de sociologia, o iluminismo é aquele movimento que surge no século XVI, XVII, ganha predominância no século XVIII,
com autores como Immanuel Kant, John Locke, Voltaire, que acreditavam que era possível racionalizar a sociedade de maneira que a vida das pessoas fosse melhor. Então, quanto mais razão tivesse o ser humano, melhor ele se comportaria e melhor aquela sociedade seria. É uma espécie de, além de colocar o ser humano no centro, colocar a razão no centro das coisas, o pensamento em certa medida racionalista. E desse pensamento, do iluminismo, surgiram várias outras correntes de pensamento, como o liberalismo político, o socialismo, e surgiu um outro campo, mais do ponto de vista social, que foi o abolicionismo. O abolicionismo era uma corrente de pensamento político, intelectual, que questionava a vigência da escravidão no mundo moderno. Então, para eles, a escravidão era algo inconcebível, porque um ser humano ele não tinha o direito de ter outro ser humano como uma posse, como uma propriedade. Isso aventava contra os chamados direitos naturais, os direitos dos homens, o direito universal, que foi algo que ganhou força com o iluminismo. Então, o abolicionismo ele bebe forte dessa fonte e ele começa a crescer principalmente na Inglaterra. Então, você vai ter muitos políticos que adotam isso como um pensamento, como uma ideologia, como todas as outras. E isso chega no Brasil. Só que isso chega no Brasil um pouco tardiamente. No primeiro momento que a gente tem no Brasil, não é de fato uma luta pelo fim total da escravidão, porque a escravidão era muito bem consolidada e até as pessoas contrárias à escravidão tinham medo de se posicionar contra ela no seguinte sentido de que, imagine que o João, por exemplo, é contra a escravidão. Só que ele sabe que grande parte da mão de obra do país é escrava. E se a escravidão acaba, o que, que acontece com essa mão de obra? Então existe um pensamento que é um certo pensamento pragmático. Beleza, eu posso defender que isso acabe, porque é um problema, é horrível um ser humano dominar o outro. Mas qual a consequência político, jurídica, social disso acabar? Isso é algo que pesava para as pessoas se posicionarem publicamente. Era o chamado escravismo de circunstância. A pessoa apoiava a escravidão por conta daquele momento, por conta das circunstâncias existentes. Então, a primeira fase que o Joaquim Nabuco vai falar, ela não é uma fase que é o fim da escravidão, mas ela tem uma luta específica. A luta dela é pelo fim do tráfico de escravos. Porque se você consegue pressionar o tráfico de escravos de maneira com que escravos não entrem de fora, não sejam traficados, você sufoca a escravidão, você impede o crescimento dela, ou você desacelera, na verdade, o crescimento dela. Porque aí a única forma de surgir novos escravos são as pessoas que nascem filhos de escravas, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, percebe como esse ponto do tráfico de escravos é uma luta, é uma pauta fundamental para os abolicionistas. E esses abolicionistas, qual o principal país que eles estavam, que eu falei um pouco anteriormente, era a Inglaterra. Então, os políticos abolicionistas estavam lá. E eles começam a pressionar o Brasil para poder abolir a escravidão. Então, só um exemplo para vocês, em 1806, a gente tem, em 1807, a gente tem a família real fugindo da Europa, chegando aqui em 1808. Essa fuga do Napoleão, essa fuga que tem toda uma estratégia por trás, uma fuga estratégica, ela só foi possível ser realizada porque Portugal contou com apoio inglês. Então, todas as embarcações portuguesas, por exemplo, inclusive a que trazia o rei, elas tinham escolta da marinha inglesa. Então, Portugal tinha uma espécie de dívida com a Inglaterra. E uma das pautas que a Inglaterra pedia era um comprometimento do Dom João, que na época era o príncipe regente, pelo fim da escravidão no Brasil. Esse comprometimento é feito pouco tempo depois dele chegar no Brasil, no Tratado de Paz e Amizade, em 1810. O problema é que uma lei, assim, e a gente que mora no Brasil está acostumado com isso, né? Aquela lei que ela existe na fala, ela existe no papel, mas de fato ela não é colocada em prática. Então, o que acontece? Meio que tá lá, beleza, a gente vai olhar isso daí, tem que olhar isso daí, né? Só que os números do Slave Voyagers mostram, por exemplo,
que nesse período o tráfico de escravos só aumentou. E ele aumentava muito também, porque imagina que você, Deus livre e guarde, né, seja um traficante de escravos. Naquele momento, você vai pensar assim, pô, o rei ele está se comprometendo a acabar com o tráfico de escravos. Então, como existe essa possibilidade, apesar de ser pouco provável, mas existe essa possibilidade, eu preciso aproveitar enquanto ainda é algo que está acontecendo, que está dentro da legalidade. Então, eu preciso traficar o máximo que der. E o negócio se tornando mais lucrativo, o tráfico aumentava, e ia justamente contra o compromisso. A pressão da Inglaterra se tornava cada vez maior, diplomaticamente. Falava, olha, vocês se comprometeram e não estão cumprindo. Até que no ano de 1826, você tem a Convenção Francesa, onde o Brasil novamente se compromete pelo fim da escravidão nos próximos 5 anos. E em 1831, você tem a lei, que é chamada de Lei Feijó, que de fato o Brasil ou Lei dos Africanos Livres, aprova uma lei brasileira que falava que todo escravo que pisasse em terras brasileiras, então o cara saiu lá da África, traficado como escravo para cá, todas essas pessoas, assim, no momento que ela pisou no Brasil, ela era considerada liberta, ela não era mais escrava. O problema, cara, é que essa lei não foi colocada em prática. Tipo, nos 3, 4 primeiros anos, você tem uma redução, mas depois o tráfico volta a crescer, porque os juízes passam a fazer vista grossa, a polícia faz vista grossa, a marinha faz vista grossa. Então, é uma lei que existe no papel. É uma lei que, segundo a sociedade da época, servia para agradar os ingleses. E daí essa lei ganhou o apelido de Lei para Inglês Ver. Provavelmente, você que está assistindo, você já deve ter visto em algum momento alguém usando a expressão, isso aí é para inglês ver, isso é para inglês ver. É justamente nesse sentido. É justamente nesse sentido que é utilizado. Era uma lei que não tinha valor de fato, que funcionava só para poder agradar os ingleses. Era só para os ingleses verem, só para agradar a Inglaterra. Só que a Inglaterra também não é boba, né? Ela era a maior potência do mundo e ela sabia que o Brasil estava mais comprometido com os ruralistas, com os fazendeiros brasileiros, que acabavam financiando o regime, do que com o abolicionismo inglês e com os interesses da Inglaterra. Então, em 1845, você tem a aprovação da Lei Bill Aberdeen, que pelo próprio nome, vocês percebem que não é uma lei brasileira, ela foi aprovada no parlamento inglês, e ela permitia com que navios militares ingleses fizessem a prisão, inclusive o abate, de navios suspeitos de traficar escravos no Oceano Atlântico, inclusive em mares brasileiros. E aí você tem um problema muito grande, que é ok, a Inglaterra está lutando contra a escravidão, que é uma pauta que eles defendem, tanto por interesse geopolítico, quanto por interesse humanitário também, tá? Por interesse ideológico, por interesse abolicionista. Só que ao tomar uma medida dessa, eles estão invadindo o território do Brasil. E daí você sai de uma discussão que é só a questão da escravidão e passa por uma discussão de soberania nacional. Se o Brasil aceita a Inglaterra intervir dessa maneira, você tem um gigantesco problema da soberania nacional. Com a aprovação dessa lei, a relação entre Brasil e Inglaterra se torna péssima. E fica péssima durante muitos anos. Até que no segundo reinado, você vai estourar a questão Christie com a relação do abatimento do Prince of Wales, que era um navio inglês, enfim, um grande problema diplomático, onde o Brasil e a Inglaterra quase entram em guerra, mas pode ser o tema de uma próxima aula. O que vocês precisam saber é que houve um desgaste muito grande entre Inglaterra e Brasil por conta do entendimento brasileiro de que a Inglaterra estava ferindo a soberania nacional. Só que, por outro lado, a Inglaterra deu um recado também. A gente não está brincando com o fim da escravidão. A gente quer o fim da escravidão. Então, em 1850, o Brasil cria a sua própria lei, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que ela, de fato, essa lei, ela faz com que o tráfico de escravos seja abolido no Brasil. E daí, essa relação com a Inglaterra ela não melhora muito, porque a questão da soberania nacional era um problema, e o Brasil, o governo brasileiro, sentia a Inglaterra se intrometendo em vários outros assuntos, mas, do ponto de vista abolicionista, você tem um triunfo dessa primeira fase, porque ela consegue acabar com a escravidão. Porém, agora você tem uma nova crítica, você tem um novo problema. E esse novo problema é o escravo traficado, quando ele não vai vir para o Brasil.
Bacana. Do ponto de vista abolicionista, excelente. Do nosso ponto de vista também, que nós somos abolicionistas, mas vamos entender com a cabeça da época. Do ponto de vista, bacana. Gerou um certo problema, um certo celeuma, principalmente com os traficantes escravos, que nessa época já era a maior parte brasileira. Perderam uma boa fonte de renda, mas briga comprada, briga ganha, pronto, primeira fase está feita. Só que agora, os caras vão questionar o seguinte: olha, e os brasileiros que nascem no Brasil, filhos de escravas, porque existe uma lógica que é, você é aquilo que a condição jurídica da sua mãe é. Então vamos supor, você tem 3 condições jurídicas básicas, que é escravo, liberto e livre. O escravo, ele é a pessoa que é posse de alguém. O liberto, ele é alguém que era escravo, mas conseguiu a sua alforria, ou recebeu a sua alforria, enfim, a forma não importa, mas ele deixou de ser escravo, foi alforriado. E o livre, ele é a pessoa que nunca foi escravo, que já nasceu livre. Beleza? Você tem essas 3 possibilidades. O que vai definir como você nasce, a condição jurídica do seu nascimento, é a condição jurídica da sua mãe. Se a sua mãe é escrava, você nasce escravo. Se a sua mãe é liberta, você nasce livre, porque ela é liberta, então você nasce livre. E sua mãe é livre, você nasce livre. Então a única forma de você nascer escravo é sua mãe sendo escrava. E o pai, não importa. Não importa. A lógica brasileira era pela mãe. O que importa é a condição jurídica da mãe, beleza? Então começou um questionamento que é: o tráfico foi proibido, só que as crianças continuam nascendo como escravas. E aí? E aí? A escravidão vai continuar? Continua isso? E aí, o que vai ser feito? Começa-se o movimento, né, que os números que eu já passei para vocês, mas começa-se a segunda fase, que o Joaquim Nabuco chama de a luta pelo fim natural da escravidão. Que eles querem fazer o seguinte: já que escravos não vão poder entrar pelo tráfico, também a gente tem que pedir que nasça escravos, porque assim naturalmente a escravidão vai acabar, porque não vai ter de onde surgir escravo novo. E quando os escravos que estiverem aí conseguirem a sua alforria ou morrerem, a escravidão acabou. Então essa era a luta pelo fim natural da escravidão. E essa luta culminou na lei de 28 de setembro de 1871, que é a lei do ventre livre. A lei do ventre livre determinava várias coisas, mas a principal dela estava já no seu primeiro artigo, que é: os filhos de mulher escrava que nasceram no Império, desde a data dessa lei, serão considerados de condição livre. E perceba que a lei fala especificamente de mulher escrava. Por quê? Porque é aquilo que eu acabei de explicar. O que determina é a condição jurídica da sua mãe. Então a lei é muito clara. A lei está pontuando aqui. A partir desse momento, quer dizer que ninguém no Brasil mais, legalmente, dentro da lei, nasce escravo. E daí a escravidão naturalmente vai acabar. Outras coisas que a lei fazia para poder acelerar esse processo era o fundo emancipatório, onde o governo juntava um fundo, juntava um dinheiro para poder comprar alforrias esporadicamente de pessoas e fazer com que elas deixassem de ser escravas, assim acelerando o fim da escravidão. Tinha todo um processo burocrático com os municípios para decidir quem que ia receber essa alforria. A possibilidade de pecúlio. A possibilidade de pecúlio é o direito do escravo a acumular dinheiro, acumular capital para poder comprar a sua própria alforria. E um outro ponto que incomodava muitos abolicionistas era a tutela. Como é que essa tutela funcionava? Que é esse item 1. A tutela falava que, obrigatoriamente, o senhor de escravo ele tinha que cuidar da criança que nasceu livre depois dessa lei, mas se a mãe dela fosse escrava, esse senhor da mãe tinha que cuidar da criança até os 8 anos. Quando chegasse nos 8 anos, iria se discutir com a mãe se a criança ia continuar na tutela ou não. Essa tutela poderia ser estendida até os 21 anos de idade. Para muitos abolicionistas, como Joaquim Nabuco, essa foi uma forma de permanecer a escravidão. Porque a criança é livre. Mas ela nasceu na fazenda, está sob os cuidados do senhor de escravo, e aí? Ela vai trabalhar da mesma forma, vai ter a mesma vida que se fosse escrava. Ela só não tem a condição jurídica de escrava, segundo os abolicionistas. Por outro lado, outras pessoas defendiam que isso tinha que existir, porque se a criança nascesse livre,
a mãe é escrava, para onde essa criança ia se ela não tivesse que ficar na fazenda? O senhor falava assim, não é da minha conta. E aí, quem que ia sustentar essa criança? Quem que ia cuidar dela? Então, existia dois lados de uma moeda. Mas, de fato, esse foi uma das partes mais polêmicas da chamada lei do ventre livre. O artigo 1º é o que gerou menos discussão, porque ele era muito claro, e ele, de fato, impôs o sucesso desse movimento pelo fim natural da escravidão, que a escravidão naturalmente acabaria. Só que a terceira fase, e última, ela começa do processo onde abolicionistas como Joaquim Nabuco, Jerônimo Sodré, André Rebouças, José do Patrocínio e vários outros, Rui Barbosa e vários outros, questionavam o seguinte: beleza, a escravidão vai acabar naturalmente, porque não entra escravo, não nasce escravo. Ótimo. Só que, segundo os nossos cálculos, ela vai acabar em 1932. 1932, para a gente hoje em dia, sabe que era Vargas. Entendeu? É muito tempo depois. Eu estou citando a Era Vargas só para vocês terem uma noção da distância que era uma coisa da outra. Então ia ter muito tempo de escravidão ainda. E isso, nesse sentido, era impensável. E eles queriam a abolição imediata. O Brasil não poderia conviver com isso, porque outros países no mundo já não conviviam mais com isso. Já tinham acabado com a escravidão. Então, por que o Brasil mantinha esse regime? Era esse o questionamento. Então começa a terceira fase, que é o que o Joaquim Nabuco chama de o abolicionismo de fato. Então é a fase que luta pelo fim imediato da escravidão. E eles lutam de várias formas. De várias formas. Seja através de atividades culturais, seja através da política partidária, seja através dos processos judiciais, das fugas e confrontos de um abolicionismo mais violento, dos quilombos, dessa resistência física. E aqui eu não estou usando violento no sentido de diminuir, de falar que um é melhor que o outro, mas violento no sentido de físico, de ruptura rápida, imediata, mais agressiva, ou seja, através da opinião pública. Principalmente aqui a gente está falando da imprensa, dos jornais, jornalistas que escreviam, intelectuais, e etc. Vamos analisar cada um desses, vamos lá. Bom, nesse aqui a gente tem representantes dos movimentos culturais. Um exemplo muito claro é o Castro Alves, que escreve poemas contra a escravidão. O Joaquim Nabuco, que escreve o seu livro O Abolicionismo, para trazer dentro desse campo literário, intelectual, o pensamento contra a abolição. E o Carlos Gomes, que faz uma música que até hoje é muito famosa, que é aquela música que toca na Hora do Brasil, que é uma ópera chamada de O Guarani, que é uma obra nitidamente abolicionista. E qual o objetivo aqui? O objetivo é conquistar a opinião pública contra a escravidão a partir dessa criação, dessa formação de um imaginário. Então, que as pessoas compartilhem dentro desse imaginário coletivo a crença de que a escravidão é algo ruim e algo que precisa acabar. Então, esse é o braço da luta cultural contra a escravidão, e eu acho que esses são ótimos representantes que eu coloquei aí, mas é claro que tem vários outros. Você tem também o abolicionismo, a luta contra a escravidão, que vem a partir da tribuna. A tribuna é a política, porque no Império a gente tem a ideia de pensar que o rei, a princesa regente, mandava e desmandava. Mas existia um parlamento, existia um poder legislativo. Esse poder legislativo era composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, na Câmara dos Deputados, você começa a ter essa movimentação partidária. Os dois primeiros, a partir de 1879, o que inaugura isso é um discurso do Jerônimo Sodré e o Joaquim Nabuco, que era muito próximo dele. E a partir daí você começa a formar uma espécie de partido abolicionista, que não era um partido burocrático, como o Partido Conservador Liberal, mas era um partido no sentido de tomar partido, de tomar um lado. Então, muitos membros conservadores e muitos membros liberais dos seus respectivos partidos, eles paravam de votar junto com o Partido Liberal e o Partido Conservador para votar junto com esses outros abolicionistas, formando uma espécie desse partido extraoficial, que atuava muito fortemente na política. E aqui entra um ponto muito importante, que é
E o papel da monarquia nisso tudo? Qual foi o papel da monarquia? A gente vai ver isso daqui a pouco. Um outro tipo de abolicionismo era o abolicionismo judicial. Era o abolicionismo que se pautava na lei para resgatar escravos que eram mantidos como escravo de maneira ilegal. Muitas vezes burlando outras leis abolicionistas, como a lei de 1831, a de 1850, a de 1871, falsificando documentos e etc. Tinha todo um processo de ilegalidade que era feito para manter pessoas que, segundo a lei, não poderiam estar na posição de escravo, mas estavam. Era contra isso que pessoas como Luiz Gama, que recebeu inclusive o nome de advogado dos escravos, lutava. E vários outros advogados agiram assim. Então, em terceiro braço, a gente pode colocar o abolicionismo judicial. Como quarto, a gente tem um processo de resistência física. E essa resistência física, ela se dava por quilombos, por manifestação de rua, por abolicionistas que entravam dentro de fazendas e queimavam as fazendas inteiras, por confronto físico na rua, por troca de soco, garrafada, enfim, era uma loucura. Inclusive abolicionistas que foram assassinados, etc. Existia esse confronto. Esse exemplo que eu coloquei aí é o Engenho das Camélias, que era um quilombo, também conhecido como Quilombo do Leblon, mas ele era mais pacifista e mais estava mais envolvido com os abolicionistas mais populares da época. Então ele foi criado pelo Seixas, que era um produtor de chapéu, mas passou a ser adotado pelos abolicionistas que financiavam esse movimento. E aí é até que entra uma participação muito grande da princesa Isabel, que gerou inclusive problemas políticos para o império, porque naquela lógica, a monarquia, o rei, a rainha ou a princesa, eles não eram vistos como políticos. Apesar de, olhando hoje, a gente compreender que eles faziam parte da política, mas eles não eram vistos como políticos. Eles não poderiam ser vistos dessa forma. A teoria do poder moderador entendia o rei como algo acima da política, como algo que intervinha na política quando ela estava dando errado. Então a princesa Isabel não podia ter uma participação em uma discussão que era política. E ela financiou esse engenho do Leblon. Ela chegou a usar camélias publicamente, porque a flor produzida nesse engenho, uma camélia, que está aí para vocês verem no slide, ela se tornou o símbolo abolicionista, o grande símbolo. E a princesa aparecer com ela era uma manifestação política clara, evidente, e gerou constrangimentos para o próprio Dom Pedro II para explicar. Porque aqui a gente até entra em como que foi a participação da monarquia brasileira no processo da abolição. Porque se você analisa biograficamente, nos escritos do diário, tanto o Dom Pedro II quanto o Dom Pedro I e a princesa Isabel eram contrários à escravidão. Até o Dom Pedro I era contrário. José Bonifácio era contrário. No Dom Pedro I não existia clima dele se posicionar assim, inclusive a própria família real tinha escravos na fazenda de Santa Cruz que não necessariamente pertenciam à família real, mas pertenciam ao Estado. Mas eles utilizavam desses escravos, eles tinham escravos. No segundo reinado, a coisa começa a se tornar muito estreita, porque tem um jornal que o abolicionista de 1881, inclusive reproduz ele na primeira página, essa matéria, que ela mostra o Dom Pedro II respondendo diplomatas franceses que questionam essa questão da continuação da escravidão no Brasil. Isso na década de 60 do século XIX. E o Dom Pedro II faz uma manifestação pública, né, porque está no jornal, dizendo que por ele a escravidão teria acabado. Então, publicamente, todo mundo sabia que a família real era contrária. Mas as manifestações do Dom Pedro II contrárias à escravidão eram mais sutis. A princesa Isabel se manifestava de maneira menos sutil. Então ela aparecia dançando com abolicionistas, como André Rebouças, participando de conversas, usando camélia, o que era algo muito pouco sutil para alguém que ocupava a posição que ela ocupava, na posição da monarquia. Mas, ao mesmo tempo, não era uma ação assim igual o movimento abolicionista, militante, de ir para cima, de tomar isso como a causa da vida. Isso, de fato, não aconteceu, até porque seria incompatível com a posição. Então é preciso ter um filtro para analisar isso com calma. Não era uma apatia e nem favorável,
A família real não era favorável à escravidão, mas eles também não eram militantes abolicionistas, então eles estavam em alguma coisa no meio dessas duas, entendeu? E é preciso pensar que a forma que eles tinham de agir para acelerar o processo da escravidão, ou era na fala do trono, ou também era quando eles selecionavam o presidente do Conselho de Ministros, que era uma espécie de primeiro-ministro do Brasil. E a princesa Isabel seleciona vários abolicionistas. Inclusive, o João Alfredo, que assina a Lei Áurea, é colocado lá pela princesa Isabel. Agora, antes do João Alfredo, você tem um cara que chama Cotegipe, que era um cara contrário à escravidão, à abolição da escravidão, ou pelo menos defendia um certo escravismo de circunstância, que também foi colocado lá. Então, essas contradições do processo histórico que precisa analisar com calma. Mas, assim, do ponto de vista pessoal e público, a princesa Isabel foi contrária à escravidão, o Dom Pedro II também, mas de maneira mais discreta, mas o que decidiu o caminho mesmo que empurrava esse pêndulo ou mais para o abolicionismo ou mais para o escravismo era isso, a opinião pública, os movimentos de rua, que era muito grande, as manifestações, a questão dos advogados na justiça, e o poder político e cultural. E é claro também que não pode se esquecer que naquela época o YouTube, o Twitter, o TikTok eram substituídos, né? Na verdade, né, a imprensa que foi substituída por isso, o jornal físico, naquela época era muito forte. Então, o abolicionismo ele se tornou muito forte entre os jornalistas, que se encontravam em algumas ruas no Rio de Janeiro para tomar algo numa taberna e conversavam sobre essas modas abolicionistas que chegavam na Europa. Muitos chegaram a fazer, inclusive, jornais abolicionistas, jornais que defendiam a abolição escancaradamente, como José do Patrocínio, que criou a Gazeta da Tarde, e o Joaquim Nabuco, que criou o Abolicionista. E vários outros jornais que não tinham o abolicionismo como pauta principal, mas que também se posicionavam publicamente defendendo essa causa. E é isso. Em 1888, você tem a lei que é considerada a lei que o triunfo desse projeto do movimento abolicionista, que é a Lei Áurea, que ela surge através de uma longa discussão no Congresso e com intenso processo de todos esses movimentos que eu acabei de citar, lutando para convencer a opinião pública. Pense você também que peças estrangeiras, como a Cabana do Pai Tomás, que eram contrárias à escravidão, foram encenadas várias vezes no Rio de Janeiro, nos teatros lotados, e as pessoas no final tacavam camélias no palco para poder mostrar, para poder mostrar à opinião pública o que era o abolicionismo. Era uma divulgação. Então era em todos os âmbitos, intelectual, cultural, jurídico, político, enfim, foi um processo longo. Aí, em 1885, você tem a aprovação da lei dos sexagenários, você tem a abolição antes, que acontece em Acarape, uma cidadezinha do Ceará, que é a primeira cidade a acabar com a escravidão em 1883. Em 1884, o Ceará acaba. Em 84, você também tem o Amazonas e o Rio Grande do Sul, e depois os outros estados. Em 1888, você tem a Lei Nacional, que acaba no Brasil inteiro. E daí entra um outro processo, uma outra discussão, que é para uma outra aula, que é e aí? A escravidão acabou, e agora? O que vai acontecer com o Brasil? O processo pós-abolição. Mas aí vai ser tema de uma outra aula, e se inscreve aí se você não está inscrito. Vamos fazer uma revisão rapidinha, que é esse tripé da abolição. Então, esse grande tripé é opinião pública, tá? Jornais, teatro, o que as pessoas estão pensando, como as pessoas estão se manifestando, como está sendo a discussão. Os processos no parlamento, que é a política, Senado, Congresso, anda lei, sai lei. E as resistências físicas, manifestação na rua, escravos que fogem, o exército que se nega a perseguir escravos depois da Guerra do Paraguai. Então, esse pode ser considerado o tripé da abolição, mas lembra que a explicação histórica está dentro daquelas três fases: fim do tráfico, fim natural da escravidão, abolicionismo de fato, fim imediato da escravidão, né? São essas três fases. Aqui é um tripé de como o abolicionismo foi feito, essa última fase, de como ela existiu. Então vamos lá, vamos recapitular as leis, o processo legal. Primeiro a gente tem o Tratado de Paz e Amizade,
Depois a gente pode colocar em 1810, a gente pode colocar até no meio aí a Convenção, que são praticamente momentos onde o Brasil, por escrito, se compromete a acabar com a escravidão. Em 1831, a gente tem a Lei do Africano Livre, ou Lei Feijó, pode aparecer uma prova, que é quando o Brasil toma a primeira medida para acabar com a escravidão, mas fica conhecido como Lei para inglês ver, porque ela tem efeito por 3, 4 anos, e depois a escravidão volta a subir. A Lei Bill-Abidin, que permitia a Inglaterra prender e abater escravos que tivessem com suspeita de tráfico no Brasil, tivessem de fato traficando, que gera um grande problema diplomático entre Brasil e Inglaterra, mas culmina em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com a escravidão no Brasil. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que fala que filhos de mães escravas são automaticamente livres, então ninguém nasce mais escravo no Brasil. E a Lei do Sexagenário, em 1885, que fala que escravos com mais de 60 anos são considerados livres, da alforria para esses escravos. Lembrando que depois que a gente tem um fim do tráfico, começa a ter um processo muito grande no Brasil, que é o tráfico interprovincial, o tráfico de escravos um para o outro. Ou seja, São Paulo tem uma economia mais forte, uma economia cafeira, São Paulo e Minas Gerais, e está demandando mão de obra. Não tem como mais traficar da África. Então, de onde eles vão comprar? De algum estado que precise menos, como a Bahia, ou Sergipe, ou Ceará, enfim. É o tráfico interprovincial, de estado para estado. A gente tem a abolição em 1883 na cidadezinha de Acarape, no Ceará, a primeira cidade a abolir a escravidão. A gente tem a abolição no Ceará em 1884, Amazonas, Rio Grande do Sul. E em 1888, no 13 de maio, a gente tem, enfim, a assinatura da Lei Áurea, e aí, de fato, acaba o processo da escravidão no Brasil. Pessoal, valeu demais pela aula. Eu não sei se esse modelo vai ficar tão bom, mas a gente faz um teste. É como se fosse uma live, só que é gravado para poder não travar e ficar postado como vídeo aí no YouTube para vocês. Essa é a primeira aula longa no YouTube, nesse projeto que eu vou postar um por semana. Me acompanhe nas outras redes sociais, principalmente no TikTok, que é onde eu mais posto conteúdo. Então tem muita coisa lá para vocês verem. Lembrando que toda terça, 8h30, tem lá, né, no TikTok essa live para conversar diretamente com vocês e um vídeo aqui no YouTube por semana e shorts direto. Muito obrigado por ter assistido. Eu espero que essa aula tenha contribuído para o que é que você vai precisar, seja para um concurso, uma prova, ou seja, você é um curioso de história que quer conhecer mais sobre esse assunto. Deixe seu comentário aqui embaixo falando de onde você vem para eu saber aonde essa mensagem está chegando. Deixe seu like para me ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho se possível e tchau, tchau.